Ok, agora está gravando. Então, lá, o exercício 22, ele diz lá, sejam menos x e menos 13, respectivamente, os três primeiros termos de uma PA, calcule o valor de x e a razão. Então, ele quer saber quem é o x e quem é a razão. Então, vocês têm que lembrar que o que nós temos aqui é o primeiro termo, o A1. Nós temos o segundo termo, que é o A2 aqui. E nós temos um terceiro termo, que é o A3. Então, eu tenho que o menos 5 é o A1, o x é o A2 e o menos 13 é o A3. Bom, por que eu estou lembrando disso daqui? Porque ele está pedindo para saber quem é o x. Aí eu utilizo a regra da razão. Na regrinha da razão, lá, se eu pegar o que está à frente menos o anterior, tem que ser igual a R, tem que ser igual a razão. Então, se eu fizer x menos 5, e se eu fizer menos 13 menos x, tem que dar o R, tem que dar a razão. Então, eu posso escrever isso daqui, ó. Eu tenho que lembrar lá que o A3 menos o A2 é igual ao A2 menos o A1. É a regrinha da razão. Então, eu pego ali, ó, quem é o A3? É o menos 13. Então, menos 13 menos o A2, que é o x, então menos x, tem que ser igual ao A2, que é x, menos o A1, que é menos 5. Fica menos 5, porque o 5 é negativo aqui, então fica menos menos. Bom, então aqui, deixa eu só arrumar aqui. Esse aqui é um sinal de menos. Então, agora vai ficar o quê? Vai ficar, o 13 vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar menos x. Esse x aqui vai passar negativo, então fica menos x. Igual, ali menos menos, então fica mais 5. E o 13 que está negativo passa positivo. Então, eu vou ter menos 2x, que é igual a 18. Como o x está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. E aí eu vou obter o valor positivo. Então, vai ficar 2x é igual a menos 18. Então, x vai ser igual a menos 18 dividido por 2. E isso é igual a menos 9. Então, nós temos aí que x é menos 9. Ok. Aí ele pede a razão. Quem é a razão? Então, a razão é você pegar lá. A razão, por exemplo, a razão é igual ao A2 menos o A1. Então, a razão vai ser igual. Quem é o A2? Acabamos de encontrar o A2. O A2 é o x. Mas quanto que vale o x? Vale menos 9. Então, fica menos 9 menos o A1, que é menos 5. Então, menos 5. Então, R vai ser igual a menos 9 mais 5. Então, a razão vai ser igual a menos 4. Está aí o exercício 22. Então, ele deu ali os três termos, um termo sendo a incógnita, né, com valor x ali. E aí, quando ele fizer isso, né, quando ele der três termos e tiver um x ali no meio, ali, uma incógnita nesses três termos, eu utilizo essa formulazinha da razão para encontrar quem é esse valor de x. Ok, anotaram aí? Beleza, então, vamos lá. Bom, agora ele dá um outro exercício falando de três termos. Ó, no exercício 30 ele fala assim, três números estão em PA. Descubra esses números sabendo que o produto deles é 420 e a soma é menos 12. Então agora ele fala de três termos da PA, mas não diz quem são. Ele não deu ali o X, né? Não deu nenhum número da sequência. Então ele apenas diz que três números estão em progressão aritmética. E quando faz o produto, né, quando multiplica eles ali, dá 420, e quando soma, dá menos 12.
Então, para resolver esse tipo de exercício, toda vez que falar de 3 termos e ele não der os 3 termos, eu tenho que lembrar que a PA, uma PA de 3 termos, então eu escrevo ela da seguinte forma. Eu escrevo como o termo do meio sendo x, o termo que vem antes do A2, que no caso esse daqui vai estar no meio, né? O que vem antes é esse valor x menos a razão. E o que vem depois é esse valor x mais a razão. Então, o que diferencia ele aqui é a razão. É isso que nós temos em uma progressão aritmética. Então, toda vez que eu tiver 3 termos em progressão aritmética e o exercício não der esses 3 termos, né, eu utilizo essa sequência. Porque essa sequência permite, quando eu fizer a soma desses 3 termos, eu consigo eliminar a razão, eu consigo eliminar o R, e aí eu consigo determinar o valor de x. Então, esta é a ideia de utilizar esse tipo de sequência aqui, com menos R e mais R. Professor, mas eu poderia utilizar x, que seria o primeiro termo, e depois utilizar o x mais R, e depois o x mais 2R? Poderia ser assim também? Poderia ser assim também. Porém, se nós fizermos desse jeito aqui, x mais r, x mais 2r, só para vocês terem uma ideia, é como se eu tivesse assim, ó, 3, 5, 7. O primeiro termo é 3, então o x seria o 3. O do meio é o x mais r, então seria o 5, né? É o 3 mais a razão 2. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo o x sendo 3, o 5 é o x mais r, e o 7 é o x mais 2r. Então, é isso que acontece aqui, ó. Eu poderia escrever desse jeito, tá certo? Tá certo. Mas é mais fácil escrever esta sequência chamando o do meio de x. Ó. Então, se eu falar que o 5 é o x, então antes dele é o x menos r, menos a razão. E o depois dele é o x mais a razão. Só para vocês terem uma ideia, quem perdeu a última aula, que eu expliquei. Então, eu estou usando números aqui, né, 3, 5 e 7, mas para vocês generalizar aqui, toda vez que falar de 3 termos de uma progressão aritmética, eu posso escrever dessa forma. Ok, sabendo-se disso, aí agora eu faço a interpretação do exercício. Ele está dizendo que a soma dá menos 12. Então, se eu pegar x menos r mais x mais r, que é a soma dos 3 termos, isso tem que dar igual a menos 12. Bom, e qual é a vantagem, então? A vantagem de escrever dessa forma é que quando eu somo isso daqui, menos r mais r dá zero. E aí sobra apenas quem? Sobra apenas o x mais x, que é 3x. Isso é igual a menos 12. E logo o x vai ser igual a menos 12 sobre 3. E isso vai ser igual a menos 4. E aí nós já temos o valor de x, que é o termo do meio. Então, x vale menos 4. Só que ele quer saber quem são os 3 termos. Eu preciso saber quem é o que vem antes e quem vem depois. E aí ele diz aqui, ó, que o produto vale 420. Então, se eu pegar x menos r vezes x mais r, isso tem que ser igual a 420. É isso que o enunciado está dizendo. Como nós já encontramos o valor de x, então eu posso substituir. Então, aqui vai ter o quê? Vai ter menos 4 menos r vezes menos 4 vezes menos 4 mais r. E isso tem que ser igual a 420. Bom, eu vou deixar mais simples os negócios aqui fazendo assim. Ó. Eu coloco aqui menos 4 menos r. Aí eu passo para cá, né, aquele outro menos 4 menos r ali. Então, eu vou passar para cá e ficar menos 4 mais r, multiplicando. E esse menos 4 que está aqui multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 420 dividido por menos 4. Eu já vou levar o sinal junto, eu poderia deixar o sinal e tal, mas se eu levar o sinal junto já é melhor porque eu já faço a divisão. Ó, divisão de um positivo para o negativo. Lembrando que aqui o que inverte só é o sinal da multiplicação.
O menos 4 estava multiplicando, então o menos 4 passou dividindo. Não é que ele estava somando, subtraindo e passa somando. Eu estou levando em consideração o parênteses aqui. Ó. Ele está multiplicando e aí o menos 4 sai da multiplicação e passa dividindo. Então esse menos vai junto com o 4 ali nesse caso. Eu não deixei o sinal de menos para trás. Então, mais dividido por menos vai dar menos. Mas eu posso resolver esse lado esquerdo aqui primeiro. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Vocês viram em matemática 1, mas provavelmente já não se lembra mais. Mas nos produtos notáveis aqui, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu preciso fazer apenas o primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Somente quando? Quando o segundo termo inverte o sinal. Ó, tá vendo? Aqui é menos 4, aqui é menos 4. Aqui é menos R e aqui é mais R. Então, quando eles têm o mesmo peso, né? O mesmo módulo ali, o mesmo número, mas só o segundo tem o valor, o sinal oposto, basta fazer isso. Eu não preciso fazer o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Eu não preciso fazer toda aquela regra, porque os termos do meio se cancelam. Basta fazer o primeiro vezes o primeiro, que nesse caso dá 16. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso dá 16. E fazer o segundo termo vezes o segundo, que dá menos R ao quadrado. E do outro lado, eu tenho 420 dividido por menos 4, então é mais dividido por menos dá menos. 420 dividido por 4 vai dar 105. Ok. O 16 vai passar negativo, então vai ficar menos R ao quadrado igual a menos. Vamos já juntar os valores aqui, porque o espaço está curto. Ó. 16 passa negativo, então fica menos 105 menos 16, que dá menos 121. Menos 121. Como os dois lados estão negativos, eu mas no caso o R, né? O R está negativo, eu multiplico por menos 1. E aí vai ficar tudo positivo aqui. Então vai ficar R igual a 121. Então, R vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 121. E a raiz quadrada de 121 é 11. Então, vai ficar mais ou menos 11. O que significa esse mais ou menos 11? Significa que o R pode ser negativo e o R pode ser positivo. Ou seja, a razão pode ser negativa e a razão pode ser positiva. Como ele diz que é para encontrar a PA, os três termos da PA, ele não diz se a PA é crescente ou decrescente, basta encontrar os três termos. Se o R for positivo, se você pegar o 11, vai ser uma PA crescente. Se vocês pegarem o menos 11, vai ser uma PA decrescente. Vou mostrar aqui. Então, vamos... Vou fazer aqui desse outro lado aqui, que daí tem espaço. Então, vou colocar aqui, ó. Se o R for 11, então a PA vai ser o quê? Não, se o R for 11, a PA vai ser dado. Aí a gente vai dizer aqui, ó, lembrando disso daqui, ó, do x menos r, x e x mais r. Então, se o r for 11, eu vou pegar lá, o x é menos 4. Então, o termo do meio é menos 4. O que vem antes, então, seria 11 menos 11. Deixa eu voltar aqui. Menos 4, menos 11. Isso mesmo. Seria menos 4, menos 11. Então, dá menos 15. E o que vem depois seria o 11 menos o 4. Então, 11 menos 4, 7. E aí nós temos uma PA crescente. Agora, se o R for menos 11, se eu inverter ali o sinal, ó, se o R for menos 11, o que acontece? Só inverte a ordem da PA. A PA vai ser 7, menos 4 e menos 15. Só inverte a ordem.
e aí ela se torna uma progressão aritmética decrescente. Bom, ok aí. Deixa eu ver aqui. Estão copiando ainda. Ok? Ok, né? Então vamos lá. Bom, eu vou fazer esse 31 aqui, porque nem todo mundo se lembra do triângulo retângulo, né? Do que a gente pode aplicar em um triângulo retângulo. Nesse exercício aqui, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Se alguns não se lembram, a gente vai recordar nele agora. Ó. Ele fala da seguinte forma: as medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética. Sabendo que o perímetro do triângulo é 24, determine as medidas dos lados desse triângulo. O que aparece aqui na frente dos problemas é a resposta, tá, pessoal? Isso aqui já é o gabarito já dos exercícios. Vocês podem estar conferindo se acertou ou não na hora de resolver, mas tem que apresentar a resolução. Então vamos lá. Em um triângulo retângulo, deixa eu fazer um triângulo retângulo aqui. Tá, então em um triângulo retângulo, ele está dizendo que os lados, né, formam uma progressão, a medida dos lados forma uma progressão aritmética. Como a hipotenusa é o maior lado, tem que ser o maior valor. Os catetos, por ser uma progressão aritmética, então eles vão ter tamanhos diferentes, logo eu vou ter um cateto menor e um cateto maior. Só para lembrar, catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então isso daqui é um cateto e isso daqui é um cateto. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Então, catetos, os dois catetos formam o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o terceiro lado, é o que fica de frente com o ângulo de 90 graus. Só para recordar aí, para lembrar, para utilizar o teorema de Pitágoras. Bom, então vamos aqui. Eu sei que se isso daqui, se esse cateto é o menor lado, então esse lado aqui eu vou chamar do quê? De x, que eu não conheço, menos r. O lado que fica intermediário, né, que é o que está no meio, eu chamo apenas de x. E o maior lado eu chamo de x mais r. Como o último exercício que nós fizemos ali. Nós temos uma progressão aritmética de 3 termos. São 3 lados, então eu tenho uma progressão aritmética de 3 termos aqui. E ele não diz quem são os 3 termos. Logo, eu tenho que chamar de x, x menos r, x mais r. Esta é a ideia aqui. E ele fala que o perímetro do triângulo vale 24. Mas o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu somo novamente, ó, x menos r mais x mais r. E isso tem que ser igual a 24. Quando eu faço isso, então eu posso somar, ó, menos r mais r dá zero. E aí vai ter 3x, somando o x ali, igual a 24. E logo o x vai ser igual a 24 dividido por 3. E isso vai ser 8. Então, determinamos o valor do termo do meio, né? O valor de x ali. E para determinar os outros dois valores? Porque daí o exercício não fala mais nada, né? Ele não fala de produto, não fala de área.
ele fala apenas do perímetro. Então aí, por isso que eu resolvi fazer com vocês, porque aqui ele pede quem? Ele pede, no caso, como ele não deu mais nada, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se isso daqui é a hipotenusa e esses daqui são os catetos, então eu tenho que fazer x mais r ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado mais x menos r ao quadrado. Só que eu sei quem é o x agora, então eu substituo, vai ficar quem? Vai ficar 8 mais r ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x, no 8 menos r ao quadrado. Bom, eu tenho que resolver isso daqui. De que forma? Eu tenho que desenvolver agora. 8 mais r ao quadrado, eu tenho que fazer aquela regrinha, né? Ou eu faço 8 mais r vezes 8 mais r, ou eu lembro dos produtos notáveis falando aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Eu vou até fazer aqui do outro lado, porque o espaço vai ser curto aqui agora. Vou fazer aqui do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro vai ficar 8 ao quadrado, 64. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então vai ficar 2 vezes 8 vezes r, dá 16r. Mais o quadrado do segundo termo. Então, r ao quadrado. Mas é só fazer 8 mais r vezes 8 mais r. E aí vocês vão chegar nesses três termos que eu acabei de colocar aqui. Isso vai ser igual. O que tem lá do outro lado? Tem o 8 ao quadrado, que é 64. E aí eu vou desenvolver também o 8 menos r ao quadrado. O 8 menos r ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro é 64. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, então dá menos 16r. E o quadrado do segundo termo dá mais r ao quadrado. Bom, agora o que eu tenho igual dos dois lados, né, para eu não ter que ficar passando para um lado, passando para o outro, ó, o que eu tenho igual dos dois lados eu posso cancelar. Eu tenho mais 64, tenho mais 64 desse lado. Posso. Eu tenho r ao quadrado desse lado e tenho r ao quadrado desse lado. Eu posso eliminar. E agora? Agora eu passo menos 16r para o lado esquerdo, então vai ficar 16 mais 16. E do outro lado vai ficar só 64. 16 mais 16 é 32. E isso é igual a 64. Logo, o R vai ser igual a 64 dividido, né? O 32 vai passar dividindo. E isso vai dar 2. Então, tá aqui, ó, a razão vale 2. Encontramos aí, então. Encontramos quem? O x, que vale 8, e a razão, que vale 2. Logo, os três lados desse triângulo retângulo, né, a hipotenusa e os catetos são, né, a PA, né, que nós queremos encontrar ali, ela é dada por quem? Então, eu vou pegar lá x menos r. Então, 8 menos 2. 8 menos 2 é 6. Aí o x, que é o 8, e o x mais r, que é o 8 mais 2, que dá 10. Então, tá aí mais um exercício com três termos, né, em progressão aritmética. Professor, ali não poderia estar cortando o 16 porque está procurando a razão. Que está um positivo e um negativo, não poderia estar cortando porque está procurando ali o R, é isso? Não, eu não posso cortar porque um está positivo e o outro está negativo. Justamente porque se Qual se ele foi tem. deles? Isso, tem. Quando eu só corto, né? Quando eu falo cortar, é porque é só para não ter que. É só para pular uma etapa. Porque se eu pegar. Se eu pegar esse, eu vou circular aqui, depois eu falo. Se eu pegar esse 64 aqui e passar ele para cá, ele vai passar negativo. E aí vai ficar 64 menos 64, que vai dar zero. Por isso que eu corto. Quando eles são iguais dos dois lados, eu cancelo, porque se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar negativo e vai cancelar do mesmo jeito. Tá. Essa é a ideia. Então, agora, como eu tenho mais 16R de um lado e do outro lado eu tenho menos 16R, então quando ele mudar de lado, eu não vou cortar, ele vai ficar com o sinal igual lá, ó, vai ficar 16 mais 16. Por isso que eu não cancelei. Tá.
O exercício 32 eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? É um exercício no qual ele dá o A1 ali, que é a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. Não é a entrada, tá? Ó, não é a entrada. O que forma a progressão aritmética é as 12 prestações. Então, eu tenho que lembrar o A1, né, que é a primeira parcela, o A2 é a segunda parcela, o A3 é a terceira parcela. E aí ele pergunta qual será o valor da última prestação, né, a 12ª. Então, para resolver esse exercício aqui, você vai ter que utilizar a formulazinha do termo geral. A n é igual a 1 mais, aí entre parênteses, n menos 1 vezes r. Aí vocês vão encontrar o 12º. E depois utilizar o da soma. Sn é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Foi o que eu falei na última aula também. Então, para fazer o exercício 32, eu tenho que utilizar a do termo geral e da soma. Lembrando que eu tenho que fazer a soma e depois somar, depois que eu fizer a soma das 12 parcelas, eu ainda tenho que somar a entrada que ele deu ali de R$ 3.500 para ter o valor final do automóvel. Deu tempo de anotar aí já? Beleza? Então vamos lá. Bom, então eu vou deixar o 32 para vocês fazerem. Eu vou fazer o 28 para vocês lembrarem aqui da interpolação. Né? Quando interpolar é inserir os meios aritméticos ali entre um valor e outro. Então aqui o que aparece aqui embaixo já é a resposta. Isso daqui é a resposta que tem que chegar, né? São esses valores aqui da PA. Então o enunciado é só isso daqui, ó. Interpole 8 termos entre 7 e 52 e forme um APA. Então interpole 8 termos. Eu tenho que lembrar lá da formulazinha de interpolação. Para encontrar o R, eu tenho que fazer R igual a B menos A dividido por K mais 1. Foi isso que eu mostrei para vocês na fórmula de interpolação aritmética. Não, onde o A e o B são os extremos, tá? Então, o A é o primeiro e o B é o último termo, porque quando eu falo que eu tenho que interpolar, eu interpolo valores entre o primeiro e o último termo. Nesse caso aqui, ó, é o 7 e o 52. Então, o B é o último, o A é o primeiro. E o K é a quantidade de termos que eu vou colocar entre esses dois. Então, interpole 8. Então, o K vale 8. Então, com isso eu posso subir aqui, ó, a razão vai ser igual a quem? Ser igual a 52 menos 7 dividido por 8 mais 1. Então, 52 menos 7 dá 45. E 8 mais 1 dá 9. E 45 dividido por 9 dá 5. Então, a razão vale 5. Aí fica fácil chegar na resposta que está ali. Ó. A resposta que está ali da PA é isso. Ó. Deixa eu voltar aqui. Faço lá, ó, PA. O primeiro termo dela eu já sei que é o 7, ó, que ele já deu no enunciado, é 7. Aí eu vou somar na razão. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 5. Aí vai aparecendo esses números que estão aqui, tá? Aí ali forma a PA. 12, 22, 27, 32, 37, 42, 47 e o 52. Então eu formo a PA.
Ok? Vamos lá, então. Fazer um de soma aqui, bem tranquilo, ó. Ele diz aqui no 37, ó, quantos termos da PA, né, uma PA que tem ali como os três primeiros termos são 3, 19 e 35. Então, quantos termos dessa PA devem ser somados para que a soma seja igual a 472? Então, a resposta está aqui, né, ó, que tem que ser 8 termos, esse é o gabarito. Mas o que o exercício deu de informação foi o A1, que é 3, a razão, que é o 19 menos 3, então dá 16. Então, ó, esse exercício ele deu a informação o A1, que é o 3. A razão, que eu posso fazer 19 menos 3 e encontrar então o 16. E ele deu a soma, né? Deu o SN, que é a soma dos N termos, que é 472. São essas informações que ele deu. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir na formulazinha agora e ver o que vai precisar para fazer. Lembrar que a fórmula é soma dos N termos é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Isso daqui. Então, o SN, que é a soma, vale 472. O A1 vale 3. O AN, eu não sei quem é. E o N também não. Dividido por 2. Bom, aí vocês reparem que nós temos duas incógnitas. Nós temos a incógnita AN e a incógnita N. O que eu devo fazer? Eu devo lembrar que o AN pode ser escrito em função de N. Em função de N. É só lembrar que o AN, que é a fórmula do termo geral, ela é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí eu posso escrever aqui então que o AN é igual, o A1 é 3, então eu substituo aqui por 3. O N eu não conheço, então fica N menos 1. Mas a razão eu conheço, a razão vale 16. Então, a N vai ser igual a 3 mais, aí eu multiplico aqui, N vezes 16, então fica 16N. E menos 1 vezes 16, que dá menos 16. Logo, o AN vai ser igual a 16N. E aí, menos 16 mais 3 dá menos 13. Ok, então aí, ó, eu posso trocar o AN por um valor que só depende de N. E isso é vantagem para a gente resolver aqui. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado, antes de substituir ali, só para vocês entenderem. Então, vai ficar 3 mais AN vezes N. E do outro lado vai ficar 472 vezes 2, que dá 4... 2 vezes 7, 14... Vai, 189, 944. Ok, aqui. Então, agora eu vou substituir o AN. O AN vale 16 menos 13. Então, aqui vai ficar 3 mais, no lugar do AN eu substituo 16N menos 13 vezes N igual a 944. Antes de multiplicar, eu posso juntar os termos semelhantes. Ó, 3 positivo menos 13, então sobra 10. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar 16N menos 10. Somando o menos 13 com o 3. Vezes N igual a 944. E agora? Agora eu multiplico. Ó, N vezes 16 e N vezes 10. Então, 16N vezes N dá 16N ao quadrado. Menos 10 vezes N dá menos 10
N. E isso é igual a 944. Reparem que eu tenho N e tenho N ao quadrado. Logo, eu não consigo resolver de forma direta. Eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. Então, aqui vai ficar 16, só colocando em ordem, 16n ao quadrado, menos 10n, e o 944 passa negativo, então fica menos 944. E isso é igual a zero. Então, aqui eu vou ter que utilizar o quê? Fórmula de Bhaskara para resolver aqui o valor de n. Como n, vocês provavelmente vão encontrar um valor positivo e um valor negativo, eu descarto o valor negativo porque eu tenho que ter um número positivo de números, né? A quantidade, a soma de números ali, de termos, tem que ser positiva. Vou deixar para vocês fazerem aí a formulazinha de Bhaskara para terminar o exercício, tá? Então é só fazer Bhaskara que vocês vão encontrar aquele número 8 ali, o n tem que ser igual a 8. Bom, para fechar a aula de hoje dá tempo de fazer o 38. Então, ó, 38. Em uma PA, sabe-se que a soma dos 20 primeiros termos é igual a 200. E a soma dos 30 primeiros é zero. Então, percebam que eu tenho ali 20 primeiros, deu 200. Mas se eu somar os 30 primeiros, a soma dá zero. E aí, então ele diz, determine o valor do primeiro termo desta PA. Então, vamos imaginar aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a soma, vou fazer aqui do lado de cá, vou mudar até a cor. Está dizendo que a soma dos 20 primeiros termos é igual a 200. E a soma dos 30 primeiros termos é zero. O que nós temos que fazer? Eu vou até fazer aqui diferente. Deixa cada um de uma cor. E a soma dos 30 termos é zero. Só para você saber que são duas equações aqui. Então, a primeira eu tenho que fazer o seguinte, substituir na fórmula da soma, né? A soma, aí eu tenho que lembrar, quem que é a soma? A soma é o A1, deixa eu apagar aqui. Lembrar ó, que a soma de n termos é igual a 1 mais an vezes n dividido por 2. Aí vocês vão falar assim, mas professor, eu não sei, eu só sei que a soma vale 200, mas é a soma de quem? Dos 20 primeiros termos, então eu também sei o valor de n vale 20. Então, para resolver isso daqui, eu sei que o S20 vale 200. Eu sei que o AN, então aqui eu só vou destacar aqui o que eu tenho. Ó. Eu tenho que o S20 vale 200. Eu tenho que o N vale 20. E eu tenho que o AN, eu tenho que lembrar da forma do termo geral. O AN é igual a 1 mais o N menos 1 vezes a razão. Então, o AN aqui vai ser o nosso A20, né? Porque o N vale 20. Então, vai ser o A20 vai ser igual ao A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Então, o A20 vai ser igual ao A1 mais 19R. Um pouquinho trabalhoso, mas dá para fazer aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o S20, que vale 200. Nós temos o N, que vale 20. E nós sabemos agora que o A20 vale A1 mais 19R. Deixa eu apagar o lado de cá.
Ok. Então, eu tenho que pegar agora a formulazinha aqui do SN e substituir os valores, né? Ó, eu sei quem que é ali, ó. Então, o SN vai ser o S20, que vale 200. Tá, vou pegar aqui, ó, só para entender. Vou substituir aqui. Então, vai valer quanto? Vai valer, o SN vale 200. O A1, eu não sei quem é, então deixo lá A1. O AN, eu sei que é o A20, né? O AN vai ser o A20. Vou até melhorar aqui, ó. Já vou substituir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o que eu estou procurando vai ser o S20, o A20, vezes o 20. Bom, então ali o A1, aí eu tenho que o A20 vale A1 mais 19R. E aqui fora eu tenho no lugar do N é o 20. Isso tudo dividido por 2. Vou continuar aqui, ó, no meio aqui. Então, agora, observe ali que sobrou o quê? A1 e R ali no meio. Eu posso simplificar. Eu posso simplificar o 20 com o 2. Ó. 20 dividido por 2 sobra 10. Então, aqui vai ficar 200. Que vai ser igual a 1 mais A1 fica 2A1. Mais 19R. E aqui fora sobrou 10. Então, fica vezes 10. Não pode cortar o A1 ali porque o sinal é igual, né? Isso mesmo. Eu tenho que somar porque eu tenho A1 mais A1. Então, fica 2A1. Aí, ó, esse 10 que está aqui, esse 10 que está multiplicando do lado direito, eu posso cortar ele aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, como ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, em vez de multiplicar ali para ficar com números grandes, vamos passar ele dividindo que os números vão ficar menores. Então, ó, 200 dividido por 10 sobra 20. Então, fica 20 é igual a 2A1 mais 19R. Fizemos tudo isso para encontrar a primeira equação. Primeira equação. Agora eu tenho que fazer para encontrar a segunda equação, do S30, né? Eu vou escrever aqui do lado direito. Aqui. Então, S30. S30 é igual a zero. Aí é a mesma. Eu tenho que lembrar que a soma dos termos é dado por A1 mais, quase que vai ficar A1 no lugar do S30. Vai ser o A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Isso tudo tem que ser igual a zero. Já estou fazendo direto aqui já, mas o processo é o mesmo do que nós fizemos do lado esquerdo. Aí eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer o A30. Quem que é o A30? O A30, vou fazer aqui em cima. O A30 é o A1 mais o 30. Aqui ficou pequeno demais, espera aí. Aqui embaixo. Sobrar espaço, vou fazer aqui embaixo. Ó. O A30 é igual a 1 mais o 30 menos 1 vezes a razão. Então, o A30 vai ser igual a 1 mais 29R. Então, é isso daqui que eu vou fazer aqui. Ó. Vou substituir esse A30 por esse valor aqui que nós encontramos aqui embaixo. Então, aqui vai ficar... Ó, eu posso até fazer aqui, ó, o 2, se eu passar multiplicando aqui, ó, multiplicar cruzado, 2 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ficar A1 mais, no lugar do A30, vai ficar A1 mais 19R, vezes 30. E como eu passei o 2 multiplicando, né, 2 vezes 0 deu 0, então aqui fica igual a 0. A1 mais A1, 2A1. Mais 19R. E o 30 que está aqui, eu passo ele dividindo. Então, se eu cortar ele daqui, ele vai passar dividindo. Mas se eu passar o 30 dividindo, 0 dividido por 30 continua sendo 0. Então, nós temos
a segunda equação. Então, eu tenho aqui uma equação que é 2A1 mais 19R igual a zero, e tenho a segunda equação, a primeira equação que eu tinha feito lá, que é 2A1 mais 19R é igual a 20. Oh, não, peraí. 19 não, se eu coloquei errado, é 29. Senão o negócio ia ficar errado aqui, ó. É 29 aqui embaixo, ó. 29. 29. 29. Só consertando aí é um 2, tá? 29. Bom, então eu vou apagar aqui o que está em verde aqui, para ter espaço. Vou fazer o sistema. Então aqui, ó. Agora eu vou montar o sisteminha, então, com as duas equações que nós encontramos. A primeira equação é 2A1 mais 19R igual a 20. Só estou mudando a ordem aqui da escrita, mas os mesmos valores. Ó. 20 é igual a 2A1 mais 19R. Eu escrevi 2A1 mais 19R igual a 20. E a outra é 2A1 mais 29R é igual a zero. E aí eu resolvo esse sistema. Como que eu resolvo o sistema? Eu multiplico, então, lá pela... Ou eu isolo, ou eu multiplico. Eu vou multiplicar aqui, que vai ser mais fácil para não ficar com fração. Então, eu vou multiplicar essa de baixo aqui. Perdão, vou multiplicar de cima por menos 1, para ficar com o sinal oposto, e vou reescrever, então, as duas. Então, reescrevendo aqui, ó, a de cima multiplicando por menos 1 fica menos 2A1, menos 19R, menos 20. A de baixo eu continuo os valores. E aí eu posso fazer o quê? Agora que tem sinais opostos, eu posso fazer a soma dessas duas equações. Então, menos 2A1 somado com 2A1 dá zero. Menos 19 somado com 29 dá 10. E menos 20 somado com zero dá menos 20. Então, agora eu tenho que R pode ser representado por menos 20. O 10 vai passar dividindo. Então, a razão vai ser igual a menos 2. Ok, encontramos a razão. O que nós fazemos agora? Substituímos em qualquer uma das duas equações aqui de cima, né? O R, e encontramos o A1. Então, se eu substituir naquela de baixo ali, vai ficar assim, ó, 2A1 mais 29 vezes o R, mas o R vale menos 2, igual a zero. Então, 2A1 vai ser, aqui no caso, 29 vezes menos 2 dá menos 58, igual a zero. Então, vai ficar aqui 2A1, que vai ser igual a 58, que vai passar positivo. E o 2 que vai sair daqui multiplicando, ele tá multiplicando, ele passa dividindo. E aí 58 dividido por 2, que dá 29. Então, tá aí os valores. O A1 vale 29 e a razão é menos 2. E como ele queria lá, né, ó, determine o valor do primeiro termo. O primeiro termo é 29, é o que nós encontramos aqui. Ok, Giovana, entendeu? Tá bom. O resto do pessoal tudo com a câmera desligada, ninguém mostra pra cara. Tenta dar um Tá vendo? Eu não tô joinha. entendendo, mas eu dou minha cara a tapa. Eu não tenho vergonha de aparecer com a cara de sonso aqui, falando sozinho. É isso aí, tem que aparecer. Você e o Jefferson aí são meus alunos ali que eu consigo ver e poder trocar uma ideia, porque eu tenho que ver alguém para poder conversar. Se eu ficar só olhando o nome só é ruim.
O Daniel colocou que tô aqui, prof. Não, Daniel, eu vejo, tem um monte de gente aqui assistindo a aula, mas que daí a câmera ligada é mais fácil para eu poder olhar e eu pergunto, aí o Jefferson responde ali, vai dar um joinha ali, se tá copiando ou não. Isso vai me ajudando. Eu preciso olhar quem tá com a câmera ligada. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Beleza, Leonardo. Não, eu sei que vocês estão, não é só o nome, eu sei que vocês estão aí participando, mas é o que eu estou dizendo, com a câmera ligada fica mais fácil para poder eu ver a expressão do aluno. No celular fica muito em cima da câmera, professor. Não dá pra- Não dá muito. Aí tem que ficar muito perto para ver, para copiar, daí fica Não, muito. aí é ruim mesmo, o celular para fazer tudo isso, daí fica ruim. Beleza, eu vou fazer a chamada aqui então, eu vou liberar vocês. Eu ia falar que eu tava ocupado, não falar, não, pra quê? Eu só liguei a câmera com o meu cabelo desse jeito. Ai, tá bom. Aí, apareceu. Uhum. Muito bem, Ana Paula. Professor, é que tá difícil aqui, O professor. Daniel também. Não, tranquilo, gente, eu entendo. Eu falo assim, quando vocês puderem Professor, deixar... tá mijando, ó. Aí sim, ó. Eu falo, ó, quando puder deixar a câmera ligada, deixa só para ficar mais fácil de eu estar conversando com vocês. Isso ajuda na aula, mas como eu disse, nas aulas eu não obrigo, não. Só no dia da prova. Compartilhar aqui a planilha para fazer chamada. Bom, Ana Paula, Presente. Alessandra, Bruna, ok, Bruna, Chaline, Presente. Daniel, Júlia, Júlia tá aí? Não, né? Gelson, Gabriel dos Santos, Presente, professor. Gabriel Olímpio, Giovana Desanoski, A própria. Giovana Sanches, acho que mandou mensagem. Presente. Beleza. Ok, Daniel, vou. Beleza. Giovana Sanches respondeu, né? Deixa eu colocar aqui. E Ingrid não tem mais. Igor, Presente. Isadora, Presente. Jefferson, João Vitor, Presente. Kathleen, Leonardo Correia. Presente. Então, beleza, Leonardo. Leonardo Lima, Presente, professor. Letícia, Presente. Maria Eduarda, Presente. Milton, Priscila Ramos, não? Priscila Presente. Aparecida. Beleza. Priscila Aparecida. Silvana. Thalita. Aí? Não? Max. Camila. Beleza, Max. Camila, por aí.
Já levantou a mão. Beleza, Camila. Jaqueline, Presente. Milena. Presente. Ok, então, pessoal. Beleza, se faltou alguém aí, depois manda uma mensagem, mas eu acho que coloquei presença para os que estão aqui. 20 alunos, né? Tá com uma média boa já. Então, pessoal, até mais aí, um bom final de semana, né? Segunda-feira estamos aí. E aí eu começo a explicar progressão geométrica. Um abraço aí a todos, até segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. professor. Falou, professor. Valeu, Der. Até mais. Tchau. Ô, Dudu,